Bom, mais um sábado comum aqui na vida rotineira, uma semana de trabalhos. E cheguei em casa, dormi, acordei, tive um insight e vou editar alguns vídeos do Filing. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023, estamos vivendo o tempo quaresmal. E o vídeo de hoje do Padre Marcos falava sobre traição. Nossa, que palavra forte. O ato de você trair alguém, o ato de você acabar com a confiança, de você ir contra aquilo que a pessoa queria tanto. Isso é tão comum, né? E aconteceu com Jesus Cristo. Sim, para quem não sabe, ao acabar a quaresma, ao chegar a Semana Santa, Jesus ele completa o seu destino, que é ser traído, ser morto e ressuscitar. Sim, Deus enviou à terra o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, imagem e semelhança dele, para que fosse morto. Só que antes de ser morto, ele foi traído. Ele escolheu alguém entre os 12 para que o traísse. Já parou para pensar nisso? Que Jesus escolheu alguém, Deus escolheu alguém, para nos mostrar que entre os nossos amigos, entre os nossos melhores amigos, irá ter traição. Ah, mas qual é o verdadeiro motivo de traição? Muitas pessoas podem elencar esses motivos. Falta de dinheiro, falta de amor, falta de carinho, falta de afeto, falta de sentimentos, inveja, tudo isso. Porque a caminhada da Igreja Católica, a caminhada do católico, é uma caminhada muito difícil. Quem escolhe realmente viver o catolicismo tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que se desfazer de muitas coisas. 2 exemplos. Madre Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis. São Francisco era um nobre na sua época. E ele se desfez das suas coisas para seguir a Jesus. Se desfez das suas coisas não só materiais, mas emocionais também. Porque ele vivia num meio no qual embriaguez, festas eram muito comum e muito rotineiro. Aliás, ele era um jovem rico da sua época. Então, em algum momento da sua vida, ele realmente se reencontrou. Quando ele encontrou Jesus. Ele se reencontrou porque quando a gente nasce, Deus dá uma plaquinha e fala: você vai fazer isso pra mim e você vai fazer isso. Então a gente se reencontra porque a gente se suja, a gente vai, a gente quer viver a nossa história, a gente quer viver nossas coisas, mas não. Jesus ele dá o livre-arbítrio para que a gente possa fazer nossas coisas, fazer as nossas vontades, traí-lo, mas ele vai dar de braços abertos pra gente. A gente é igual Judas. A gente trai a confiança, a gente cria toda uma storyline, cria toda uma historinha lá de que não, eu sou isso, aquilo. Só que a nossa história está programada e já predestinada por Jesus. A gente não é rei nem dono da nossa própria história. A gente não é isso, entende? Muita gente pensa nisso. E quando as pessoas pensam que são donas e reis e isso e aquilo, é quando é traição. Porque primeiro tem a soberba. Primeira pessoa, ela quer ser maior que isso, ela quer ser aquilo, ela quer ser aquilo. E ela começa a achar que quem é inferior a ela não merece ter aquilo que era para ela. Aquilo que era predestinado a ela. Um exemplo, Judas queria ser rico, então ele traiu Jesus por míseras moedas. Ele teve capacidade de entregar seu amigo, entregar seu mestre, entregar seu irmão por míseras moedas. Você já parou para pensar nisso? Que você está frente a frente com o Filho do Criador, está frente a frente com aquele que é simplesmente Jesus, e você o trai, você o vende. O remorso, a dor foi tão grande que ele se suicidou. Ele se matou, ele não aguentou. E qual é a lição que isso traz pra gente? Qual é a lição que traição traz pra gente? A lição é vigiai e ficar em silêncio. Acho que uma das maiores virtudes de São Francisco de Assis é o silêncio. Porque uma das suas frases é: pregue o evangelho, mas só se necessário use palavras. Nossa, que belezinha. Eu consegui pregar o evangelho sem falar nada. Olha a força dessa palavra. Olha a força dessa palavra. A força de que você querer pregar o evangelho por atitudes é muito maior do que você querer pregar o evangelho por falas. Existem hoje muitas outras religiões
e muitas outras dominações que gritam, falam isso e aquilo. Só que cadê a bondade no coração desses irmãos, vamos por assim? Porque para mim a igreja é só a igreja católica. E quem for contra isso, quem acreditar que outra igreja não, que outra denominação, uma igreja católica tem irmãs, você tá errado. Muito errado. Entendeu? Então, cadê as atitudes? Cadê as ações? Entende? Hoje na África a maior concentração de hospitais, escolas e igrejas são por causa da igreja católica. Então cadê a nossa evangelização? O Brasil é o maior país católico de IBGE. Sim, somos muitos católicos, mais de 100 milhões de católicos. Só que cadê a bondade no coração? Cadê o verdadeiro evangelho? Vocês estão traindo aquilo que vocês nasceram para ser feitos. A minha geração era uma geração que seria escolhida. Muitas pessoas falavam que a nossa geração iria acompanhar o triunfo de Jesus Cristo. Talvez fôssemos escolhidos, só que nós traímos Jesus. Porque é uma geração mais porca que existe. A geração mais preguiçosa. A geração mais mimimi. Preguiçosa porque a verdadeira fé católica está na comunhão. O católico que não vai na igreja buscar o sacramento, não vai buscar a comunhão, não é católico. Simples. É católico de IBGE. Mimimi, porque você não pode ouvir as patadas de pregações, não pode ouvir que, sei lá, beijar é errado, que já quer ir pro Twitter militar. Joana Dark enfrentou uma guerra, velho. E você tá aí querendo ficar paradinho, coçando a bunda, indo no Twitter militar porque a opinião do padre é contra a sua. Pelo amor de Deus, né? A Igreja Católica tem mais de 2000 anos, tem dogmas, tem catecismo, e você acha que você é especial. Calma o coração, bebê. Vocês estão traindo a vontade daquilo que vocês foram eleitos para fazer. Só isso. Vocês estão traindo a vontade de Jesus. Indo a favor de um movimento de Twitter, disso, aquilo tá errado. Tá errado. E quem discordar disso primeiro vai confessar e vai comungar. Aí nós começamos a conversar. Fechou? Fiquem com esse vídeo, fiquem com essa mensagem. Deus abençoe vocês. Até a próxima.